Padre Júlio Maria se tornou missionário aos 16 anos e partiu em missão para a África. Foi lá no continente africano que ele sentiu que, como padre, poderia fazer muito mais pelo povo. Conhecido por desempenhar um grande trabalho na comunicação, ele fundou o jornal O Lutador, que contribui até hoje para a evangelização. Vamos conhecer um pouco mais da história desse sacerdote na reportagem do Tarek Cardoso. Um filho querido do pai e fiel devoto de Nossa Senhora. Seu nome de batismo era Júlio Emílio Alberto de Lombaerte, mas ao abraçar sua vida religiosa, passou a chamar-se Padre Júlio Maria de Lombaerte. Foi por causa de sua grande devoção terna e filial à Mãe de Deus que acrescentou Maria em seu nome. O filho de José de Lombaerde e Sidônia Rosália de Lombaerde nasceu em 7 de janeiro de 1878, na Bélgica. O casal, cheio de fé, teve 9 filhos. Somente 2 sobreviveram e se tornaram missionários da Igreja Católica. Foi na adolescência que Júlio teve uma experiência marcante e decidiu entregar a sua vida para o anúncio do Evangelho. Ele, aos 16 anos, participando de uma celebração da Eucaristia, presidida por um bispo que trabalhava na África. Então, o bispo ele partilhava um pouco, da realidade daquela comunidade em que ele atuava, da pobreza, falta de recursos humanos e recursos materiais. E ele motivou, dentro da celebração da Eucaristia, que as pessoas pudessem fazer alguma doação, para que essa doação fosse revertida em recursos econômicos lá para a missão. Aos 17 anos de idade, ele então parte para a África, na Argélia, para ser missionário. E aqui a gente vê um elemento importante, porque ele ainda é muito jovem, e teve essa concepção de que poderia ajudar de fato as missões doando a sua vida. Ele permanece 6 anos lá na África. Após cumprir sua missão no continente africano e ter que voltar para casa devido a uma enfermidade, o jovem Júlio fez aos 23 anos de idade um novo discernimento e sentiu que, como padre, poderia fazer muito mais pelo povo. Mas antes de qualquer decisão, pensou em fazer um voto a Nossa Senhora. Se ela o curasse da enfermidade, seria esta a vontade explícita de Deus. Júlio foi curado miraculosamente e, em 1902, ingressou na Congregação dos Missionários da Sagrada Família, onde foi ordenado sacerdote em 13 de junho de 1908. Passou pouco tempo como presbítero em seu país e logo foi enviado em missão para o Brasil. Era setembro de 1912 quando o Padre Júlio aportou em Recife, no estado de Pernambuco. Passou um breve período de formação em Natal, no Rio Grande do Norte, e no início do ano seguinte, em fevereiro de 1913, chegou àquela que era seu destino, a capital do povo amapaense, Macapá. Por lá ele desenvolveu um trabalho intenso, missionário, e percebeu que a messe era grande e precisava de mais operários. Foi aí que ele lançou as bases da Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, conhecidas por Irmãs Cordio-Marianas. Depois de desempenhar um grande trabalho com a juventude no Pará, Padre Júlio foi para o Rio Grande do Norte. Por lá, fundou albergues, asilos e passou a desempenhar um grande trabalho de comunicação. Em 1928, o sacerdote mudou para a Diocese de Caratinga, no estado de Minas Gerais. O bispo, na época, Dom Carloto, ofereceu a ele outras possibilidades de cidades, mas ele disse que gostaria de ficar em Manhumirim, que era um lugar em que ele achou que Deus o enviou para realizar a sua missão. Então ele chegou a Manhumirim no dia 24 de março de 1928 e logo no mês de abril, no dia 8 de abril, ele assume como responsável pela hoje Santuário Bom Jesus de Manhumirim. E aí também a necessidade de fundar uma congregação. Já havia conversado com Dom Carloto, que era um bispo missionário que o apoiou muito, o acolheu em sua diocese. E aí no dia 25 de março de 1929, nasce a congregação dos missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento,
conhecida como Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. É a primeira congregação masculina do Brasil. Pouco tempo depois de ter criado a Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, ele se sentiu impelido a criar o ramo feminino desta obra e surgiu então as Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora. Em todos os seus afazeres, Padre Júlio sempre revelou um grande amor a Cristo e ao Evangelho. Então, Padre Júlio Maria, ele foi um homem assim que viveu a pobreza evangélica, né, com muita intensidade. E ele compreendeu o Evangelho, o fruto, né, da sua vida de oração, que ele era um homem que rezava diariamente mais de 4 horas. Então ele transformou isso em possibilidades de dar uma dignidade aos desfavorecidos, os pobres, né? Então ele fundou colégios, hospitais, né? Além das congregações, ele fundou patronato, o que nós chamávamos de asilo para idosos, hoje ILPI, que são as instituições de longa permanência, né? Então, ele tinha assim uma capacidade imensa de perceber uma sensibilidade, né, diante da pobreza, e ele criou tudo isso em vista da promoção humana, da dignidade humana, né? Depois de 66 anos de vida, 36 deles no Brasil, dedicados à missão de anunciar o amor de Deus, Padre Júlio veio a falecer em meio a uma missão quando sofreu um acidente de carro na véspera de Natal do ano de 1944. Hoje, seu processo de beatificação se encontra no Vaticano e muitas pessoas que já contam com a sua intercessão para alcançar graças e veem nele um modelo de santidade, aguardam para que ele seja elevado à glória dos altares. Então, nós iniciamos o processo, né, de sua beatificação em 2014. A abertura foi no dia 25 de janeiro, dia de São Paulo, né, 25 de janeiro de 2014, e o encerramento da fase diocesana foi no dia 13 de maio de 2017, justamente no centenário da aparição em Fátima, né? Então, nós encerramos a fase diocesana. Hoje o processo está em Roma, na fase romana, na elaboração da Position, né? Então foi um homem marcadamente eucarístico mariano e que é, sem dúvida, uma inspiração de seguimento a Jesus Cristo, né? Na obediência, no desprendimento. Ele tinha um amor assim muito profundo ao Papa, né? O Bispo, à Igreja, né? Então foi um homem que viveu com fidelidade a sua vocação. Então esse é um pouco, né, de uma história bem maior, né, com várias outras realidades, mas assim, dentro do tempo que nos é possível, é isso que eu apresento. Agradeço a possibilidade de poder contar um pouco.